Olá, colegas professores, muito bom ver vocês por aqui novamente. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Evelise Erola, sempre trago um assunto interessante sobre como que acontecem as coisas aqui na escola finlandesa, para servir de inspiração. E hoje nós vamos conversar sobre como as tecnologias são aplicadas aqui, o que funciona, os desafios e o que o resto do mundo pode se inspirar ou aprender com o que a Finlândia tenta trazer, que é a inovação e o cuidado. Bom, a Finlândia não trata a tecnologia na escola como um fim em si mesma. A ideia central é que as ferramentas digitais sejam meios para objetivos pedagógicos. Por exemplo, desenvolver competências digitais, facilitar a colaboração e preparar os alunos para um mundo onde a informação e a tecnologia estão cada vez mais presentes. O Estado oferece diretrizes e programas de apoio para que as escolas possam interagir entre essas competências, né, do currículo, desde a educação infantil até o ensino secundário. Aí nós vamos trabalhar muito com duas competências. Uma delas é a L5, lembra? Das 7 competências. Bom, como isso aparece no dia a dia da escola? Na prática, nós podemos ver isso de várias formas, né? Algumas escolas usam plataformas de aprendizagem para as tarefas, para avaliação formativa e comunicação com as famílias, né? Nós vimos o Vilma no vídeo passado. Outras adotam programas de programação e pensamento computacional e já nos anos iniciais. Então, cada uma aí gere com a maneira que prefere, né? Sem falar que as escolas e instituições de educação infantil, eles emprestam um dispositivo para os alunos. Por exemplo, na educação infantil, cada turma de pré-escola tem direito a 4 tablets. Isso é o que a cidade dá. Como as instituições têm seu próprio budget, aqui o dinheiro, elas podem resolver investir em comprar mais e que cada aluno tenha o seu tablet. Mas geralmente daí essas instituições de educação infantil vão preferir investir esse dinheiro em outras prioridades, como por exemplo contratar mais uma professora que para ajudar na turma ou uma psicopedagoga, ou mesmo comprar brinquedos pedagógicos especiais para trabalhar com crianças que têm problemas cognitivos ou então aqueles crianças que estão ainda aprendendo o finlandês. Eu já trabalhei em locais onde cada uma tinha o seu tablet e também ultimamente tenho visto bastante só os 4 tablets mesmo, e aí nós nos organizamos para que trabalham em grupo, que o trabalho em grupo já é uma constante, né, na educação finlandesa, e aí as crianças em grupo durante aquela semana todas vão ter a oportunidade de trabalhar com esses tablets que já vêm com vários programas instalados sobre pré-alfabetização, né. Na escola não é muito diferente, a escola também, nos primeiros anos geralmente, também vai se trabalhar com tablets, vai depender da escola bastante como que ela vai distribuir isso, ela pode distribuir um tablet para cada aluno, nesse ponto eles não podem levar para casa, os tablets eles vão ficar em alguma parte da sala de aula, junto onde tem os lápis, né, tudo coletivo, os lápis, as borrachas, papel, caderno, ali também tem os tablets. Então o aluno pega, usa, depois ele põe lá, né, bota no fio para carregar e no outro dia outro aluno vai usar aquele tablet. Pode ser um tablet por aluno ou pode ser a metade de tablet para trabalhar com a metade da turma, porque aqui se usa muito essa questão de separar a turma. A metade da turma fica trabalhando e a outra metade vai, por exemplo, para uma aula de costura, uma aula de marcenaria, uma aula de música, então se divide bastante, né? Já depois, quando os alunos são mais velhos, eles vão ganhar um laptop. E aí esse laptop é deles durante aquele ano, ali vai ter todos os files deles e os programas que os professores vão usar. Por causa de temas de casa, eles podem levar esse laptop para casa, mas não é deles, é emprestado. E eles devolvem, então, no final do ano, onde tudo isso é limpo, né? Todas essas informações são limpas e é guardado para o próximo ano. E os professores também, todos os professores, tanto da educação infantil quanto do ensino, todo o ensino, né, básico, médio, recebem o seu próprio laptop também, independente se você tem ou não em casa,
recebem também o próprio laptop, que é emprestado também. O professor não precisa devolver no final do ano, mas se o professor sai da escola, sim, aí ele devolve. Isso é uma tentativa do Estado de reduzir as desigualdades, né? A ideia é que o acesso não dependa só das famílias, porque às vezes uma família pode ter um computador e 5 crianças em casa, né? Então ela quer que cada criança tenha o seu próprio computador, mesmo que seja, no caso, só usado em sala de aula, mas pelo menos que é dele, tem os files ali, entra com a senha, não precisa estar disputando o computador com irmãos mais velhos ou com os próprios pais, né? Mas, na verdade, nem todo professor, né, eu tenho que admitir, incorpora a tecnologia da mesma maneira. Tudo isso vai depender muito da formação que aquela escola vai dar para o professor e o apoio local também, porque existem diferentes cidades aqui, né? Helsinki tende a usar muito mais a tecnologia, mas cidades pequenas onde não faz muito parte do cotidiano da própria cidade, e então nessas cidades aí o uso talvez seja um pouco mais restrito, né? Bom, um exemplo prático então. Imagine então uma aula de ciências, né? O professor pode usar vídeos curtos, né, para introduzir um experimento, uma simulação interativa para testar hipóteses. Depois ele pode fazer atividades, por exemplo, em papel, né, anotação no livro. E por fim, uma discussão em um grande grupo, uma discussão presencial. Então, o essencial é alternar esses meios, né? Então, o digital para a exploração, a visualização é lúdico, né? O digital é lúdico, e o analógico para a reflexão profunda e a escrita, procurando evitar que a tela vire distração. Então, isso é sempre uma preocupação. A escrita manual, ela não é uma prática do passado, ela é um exercício neurológico fundamental para aprender a pensar e a lembrar. Os estudos de neuroimagem, né, que é aqueles estudos quando aparecem diferentes cores, partes do cérebro que estão sendo ativados naquela hora, especialmente esse da ressonância magnética funcional, fMRI, mostram que ao escrever a mão, né, pegar o lápis, o cérebro vai ativar simultaneamente 4 áreas que são fundamentais para a aprendizagem e são super importantes. Então, isso significa que escrever é uma atividade multimodal, ela envolve movimento, percepção tátil, pegada do lápis, a pressão que coloca no papel, pressão adequada, planejamento espacial, né? E, claro, a linguagem. Já digitar ou tocar numa tela, ela vai ativar áreas mais restritas, né? Principalmente as relacionadas ao reconhecimento visual e à execução motora simples. É pressionar, você visualmente percebe numa tela de um computador ou na tela do celular e você toca, você está ativando menos áreas neurais do seu cérebro. Então, o digital, por isso, né, por estas razões, o digital ele deve ser um parceiro, ele não pode ser um substituto, né? O lápis, ele ensina o cérebro a pensar e o teclado, ele pode ajudar a expandir esse pensamento para o mundo, né? Ele tem essa questão lúdica, como eu falei, e de espacial também, né? E me admira muito que a Suécia tenha retirado completamente a parte escrita do seu programa pedagógico. E sim, esclarecendo uma vez por todas, muitas pessoas me perguntam e mandaram 2 anos atrás, quando veio essa informação da Suécia, achando que era a Finlândia. Não é a Finlândia. A Finlândia nunca tomou uma decisão drástica dessa. Sempre houve um equilíbrio entre o digital e o escrito. E eu não entendo por que a Suécia embarcou nessa. Agora teve uma grande queda da produção dos alunos, é lógico. E agora ela está voltando a incorporar também as práticas tradicionais que não devem ser nunca esquecidas, que é o famoso lápis, aquele caderninho, né? Botar até estrelinha, isso é interessante ainda. E o livro, e tudo isso, não esquecendo isso, junto, lógico, com as tecnologias, para que não haja sobrecarga do tempo de tela, né? Bom, mas um dos desafios que são identificados é a formação docente, aqui também. Então, os professores, eles precisam não só saber usar essas ferramentas, mas eles precisam entender como integrar pedagogicamente
como planejar tarefas que tirem proveito do digital, né? Avaliar aprendizagens digitais e a gerir a atenção dos alunos, porque é muito fácil perder a atenção, né, nessa jornada digital. Então, em muitas escolas a digitalização ela avança, mas a capacitação nem sempre ela acompanha no mesmo ritmo. Então, também tem essa preocupação, o tempo de tela e o bem-estar. Isso é uma preocupação legítima, né? O excesso de tempo de tela pode afetar a concentração, o sono, a interação social dos estudantes, a gente já sabe. Em alguns municípios houve retorno, aqui na Finlândia, a métodos com mais leitura em papel para certas atividades. Isso foi uma forma de balancear um pouco, tirar um pouco a tela, né? Isso mostra que as decisões, elas precisam ser baseadas em evidências e elas precisam ser ajustadas localmente, aqui e no Brasil também, né? Perceber a realidade, né, daquela comunidade. Porque se o aluno já usa muito em casa, realmente, se ele usa na escola e usa em casa, ele está usando demais. Então, teria que ter também toda uma conversa com a comunidade, toda uma conversa com os pais também sobre esse uso de tela. Bom, sobre os celulares, então, sala de aula, a gente já falou sobre isso, né, no vídeo passado. A Finlândia, sim, ela proibiu também. Proibiu agora recentemente, mas proibiu os celulares em sala de aula. Mas ela deixa livre, né, a critério do professor, se esses quiserem fazer algumas atividades onde os alunos, então, possam usar os telefones. Quanto à alfabetização midiática e a IA, né? Essa é a competência do multiletramento, a L4, lembra? Nós estamos usando duas competências, então, quando nós falamos das tecnologias. Um ponto que se destaca na Finlândia, então, é a educação literária midiática. Então, desde a pré-escola, as crianças aprendem desde cedo a olhar para os conteúdos, a questionar certas fontes, imagens, a identificar informação enganosa. Novamente, tem a minha participação no ano passado numa reportagem do Fantástico, e lá o Fantástico ele vê várias formas como a Finlândia trabalha a questão das fake news, e eu mostro uma experiência minha numa turma de pré-escola, como que eu trabalhei com as crianças de pré-escolas a questão das fake news. Dá uma olhadinha lá. Então, agora, não é, além das fake news, vem a questão das fake news ou informações ou imagens geradas por IA, né? Esse é um aspecto novo. Então, o tema da literacia em relação à inteligência artificial também entrou nas discussões curriculares finlandesas. Então, ensinar os alunos a reconhecer conteúdo gerado por IA e a usar essas ferramentas com espírito crítico. Não se vai proibir, se vai até usar, porque usando nós vamos aprender a identificar, né, certas imagens, se são reais, ou certos vídeos, se são reais ou gerados por IA. Bom, o papel das EdTechs na comunicação escolar. O ambiente ao redor da escola ele também faz diferença. As empresas de tecnologia, as EdTechs, que são educacionais, né? As universidades que fazem várias pesquisas sobre novas plataformas, e os professores, né? Tudo isso devem trabalhar, podem e devem trabalhar junto. Então, quando as ferramentas digitais elas são bem planejadas e os professores recebem apoio, eles realmente essas ferramentas ajudam bastante no aprendizado. Mas se a tecnologia foi usada sem preparo ou sem suporte, na verdade ela pode atrapalhar e pode gerar frustração. Eu já me senti várias vezes frustrada. Aliás, cada vez que eu entro numa plataforma diferente, seja essa simples que a gente trabalha, mas que eu não consigo achar, não consigo fazer o que eu quero, eu me frustro. Então, mas é assim, eu acho que a frustração com as tecnologias faz parte do mundo de hoje. Eu vivo frustrada toda hora quando eu tento usar alguma coisa, mas é importante para os professores. Bom, para resumir, então, 5 lições ou práticas, né, que nós podemos tirar, né, da experiência finlandesa. Número 1, então, ter isso bem claro. Tecnologia é um meio
não um fim. Não é para o professor sentar e dizer, faça uma pesquisa agora. Não, o professor tem que estar ativamente junto ali com os alunos, né? Todo mundo junto. 2. O equilíbrio digital e analógico é saudável. Vide efeito Suécia. Não façam isso. Às vezes as escolas se empolgam, vão comprar isso e aquilo. Ok, se empolguem. Mas lembrem, o caderno é importante, o livro é importante, o papel ainda é importante. 3. A formação continuada de professores é essencial. Então, aqui, por exemplo, na Finlândia, cada vez que a escola resolve comprar, porque, novamente, depende dos fundos que a escola tem, se a escola conseguiu economizar, ela pode comprar um novo sistema para professores, por exemplo, de ciências, de biologia, ou de matemática ou de alfabetização, ela pode sim comprar e utilizar. Quando ela compra essas licenças, ela dá uma formação para esses professores, para eles saberem usarem. Ao mesmo tempo, ela deixa livre. O professor não é obrigado a usar. Não vem uma lei agora, todo mundo vai usar aquele app de matemática, porque a escola comprou, vocês têm que usar. Não, ela deixa livre. E claro que é feita uma pergunta, existe o diálogo. O que os professores acham, o que aqueles docentes acham de comprar aquele app, aquela tecnologia que vai ajudar eles com os alunos. Aí vem o demonstrador, né, o vendedor, ou hoje em dia tudo por internet, faz-se uma reunião, o vendedor mostra aquela tecnologia e os professores vão decidir. Sim, queremos, não queremos. Se a maioria decidir, se compra. Mas se mesmo que a maioria decidiu, um ou dois professores, não, eu prefiro não usar. Ele não é obrigado a usar. Se bem que esse é um problema porque a gente não pode fugir da tecnologia. Mas por enquanto, aqui na Finlândia ainda se ouve e respeita muito a opinião dos professores. 4. A política sobre os celulares e o tempo de tela. Eles devem apoiar o bem-estar do aluno. Deve-se pensar bastante nisso. E 5, a alfabetização mediática e a ética digital. Elas precisam começar cedo e por isso que o currículo finlandês fala sobre isso. E aí, fazendo ali um parêntese, que nós estamos aqui do lado da Rússia, né? A Rússia nos bombardeia constantemente com fake news. Constantemente. Mas sabe do que mais? Por causa dessa literacia mediática que nós temos aqui desde as séries iniciais, a Finlândia é o país que menos cai em fake news. Menos cai. Vejam a reportagem do Fantástico, depois me contem o que vocês acharam, né? Bom, se você então é professor ou mesmo pai de aluno, né? A gente pode refletir sobre algumas perguntas, né? Qual é o objetivo pedagógico que eu tenho quando eu uso uma ferramenta digital? Eu tenho um objetivo? Eu estou ajudando o aluno a pensar de forma crítica e criativa com a tecnologia ou apenas eu estou acelerando algumas tarefas? É importante lembrar que a tecnologia, ela é uma aliada, sim, ela veio para ficar, a gente não pode omitir, a gente não pode dizer não, eu não quero, mas quem aprende precisa ter essa consciência, né? Precisa ter a reflexão de como usar. Então, escolas também têm que oferecer cursos aos seus professores sobre esse uso. Bom, muito obrigada por assistir. Me conte se você usa a tecnologia na sua sala de aula, na sua escola e como usa, né? Eu fico curiosa em saber, porque no Brasil existem tantas escolas diferentes, né? E cada uma tem uma experiência tão rica, por isso vamos interagir. Aproveitando o gancho da tecnologia, nós vamos falar no próximo vídeo sobre o uso das IAs nas escolas. Bom, eu te vejo então semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo dia, no domingo. E até lá, então, obrigado por ter assistido comigo. Naquele.